Câmara aprova em primeiro turno PEC do corte de gastos. E você vai ver também. Dólar registra novo recorde, mas Banco Central intervém e moeda norte-americana fecha o dia em queda. Lula é liberado pelos médicos e volta para Brasília. Venda de armas de gel proibidas para menores aumenta no Rio de Janeiro às vésperas do Natal. Sorteio define adversário do Corinthians na pré-Libertadores. Os detalhes você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, nós vamos começar com notícias de Brasília. Acontece neste momento a sessão na Câmara dos Deputados que vai votar em segundo turno o projeto de corte de gastos do governo. Vamos ver então imagens ao vivo de lá. Olha, e por ser uma mudança na Constituição, a PEC precisa ser votada em 2 turnos. A votação do segundo turno vai acontecer ainda hoje e são necessários, no mínimo, 308 votos a favor para aprovação da proposta. Se a média de votos for igual à da primeira votação, o texto vai ser aprovado. Após isso, também serão analisados os destaques, que são as sugestões de alteração no texto básico. E, em seguida, a PEC será enviada para o Senado. A expectativa é que a votação nas 2 casas fique completa até sexta-feira, que, aliás, é o último dia de trabalho antes do recesso. E mais cedo, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do corte de gastos em primeiro turno. Vamos ver, então, como foi a votação. Foram 344 votos favoráveis à PEC contra 154. O presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou a presença remota, permitindo a votação pela internet. Assim, os 503 deputados tiveram a oportunidade de votar. Os deputados também acordaram no primeiro turno e excluíram um trecho que tratava do benefício de prestação continuada, o BPC, que é a garantia de um salário mínimo para as pessoas portadoras de deficiência que comprovam não conseguir se manter financeiramente. A PEC compõe o pacote de ajuste fiscal, que foi enviado pelo Ministério da Fazenda ao Congresso, com o intuito de equilibrar as contas públicas e economizar até 2030 375 bilhões de reais. A PEC também prevê um corte gradual do acesso ao bônus salarial, que é um benefício oferecido pelo governo federal a todos os trabalhadores com carteira assinada. Atualmente, ele beneficia as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, mas o intuito é que esse valor caia para um salário mínimo e meio. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Lúcio Renaud, ele que é cientista político. Boa noite, Lúcio. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Professor, me ouve? Perdão, eu te escuto sim. Você me escuta agora? Escuto muito bem. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Obrigado, eu agradecia o convite, é um prazer estar aqui com vocês, só que eu estava com o microfone mudo, não é? Ocorre nessas nossas entrevistas online. Bom, já foi corrigido o problema, então vamos à nossa entrevista. Essa correria que a gente tem visto aí na última semana de trabalhos no Congresso, especialmente na Câmara agora, para aprovar os projetos do governo, ela é um sinal de que o presidente tem encontrado dificuldades na relação com o Congresso? Certamente, não é? O governo Lula, assim como alguns de seus antecessores, enfrentam um cenário institucional hoje muito diferente, né, do que já foi no passado. Então, a terceira gestão de Lula não tem nada a ver com o quadro institucional no Brasil que existia quando do seu primeiro e segundo mandatos. Hoje no Brasil nós temos um poder legislativo muito mais alargado, né? Um Congresso muito mais poderoso, com muito mais influência, por exemplo, sobre o orçamento, sobre o controle da sua própria agenda e, consequentemente, um poder executivo mais enfraquecido, com menos ferramentas de negociação, com menos discricionariedade sobre o orçamento federal, com menos autonomia
para governar usando só medidas provisórias. E esse enfraquecimento do Poder Executivo torna a negociação com o Legislativo, com o Congresso, que nunca foi fácil, ainda mais difícil. Por falar em negociação, essa aprovação que está em vias de acontecer só foi possível graças à liberação de emendas por parte do governo, né? Uma delas, inclusive, destinada à área da saúde, foi apelidada de emenda Panetone por ser uma espécie de presente de Natal, até uma ironia aí. Então, teve que acontecer essa moeda de troca. Essa é uma moeda de troca, na verdade, muito antiga, não é, do funcionamento do sistema político brasileiro no que tange a relação executivo-legislativo. Esse processo que eu mencionei, não é, de alargamento, não é, do poder do Congresso passa muito pela sua crescente discricionariedade sobre as emendas parlamentares. No passado, elas não eram impositivas, não é, elas eram autorizativas. Hoje elas são impositivas. Então, isso reduz ainda mais a capacidade do governo de decidir quais emendas serão pagas, quais não serão pagas. O que lhe sobra, de certa maneira, é um controle sobre o calendário, quando as emendas serão liberadas, não é? E aí a gente viu agora, né, como você bem mencionou, né, na emenda Panetone, muito apropriada para esse período natalino, que é esse último controle que o Executivo tem de influenciar o Congresso através das emendas, que é o calendário, quando eu libero as emendas. E aí há, obviamente, uma confluência entre datas de votações importantes e liberação de emendas. E temos que lembrar que essas emendas também estavam todas bloqueadas, não é, pela ação do ministro Flávio Dino e do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou, não é, o empenho dessas emendas até agora, praticamente. E o que você projeta para o ano que vem nessa relação entre governo e Congresso? Lembrando, né, que haverá eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Exato. A eleição para a presidência da Câmara ela é chave para o funcionamento do sistema político brasileiro hoje. O presidente da Câmara atua, de fato, quase que como um primeiro-ministro, porque com esse legislativo cada vez mais empoderado, quem controla a agenda do legislativo é o presidente da Câmara. Então passa a ser um ator que ganha, não é, muita projeção no cenário político nacional. Então, e o que parece ocorrer na Câmara é um cenário de continuidade, não é, do que tá ocorrendo agora na presidência de Lira, com uma presidência também que não vai abrir mão, não é, do seu protagonismo no processo político brasileiro, o que significa, de alguma maneira, más notícias, não é, para o Poder Executivo, o presidente da República, que vai ter que continuar negociando com um parlamento cada vez mais forte e mais autônomo. Correto, e nós acabamos de conversar com o professor Lúcio Renaud. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por essa análise tão precisa. Eu é que agradeço o convite, um prazer e estou à disposição. Grande abraço. E olha só, vamos falar de economia agora. A instabilidade no valor do dólar segue prejudicando a economia brasileira. Depois de um novo recorde registrado hoje, o Banco Central, mais uma vez, recorreu aos leilões bilionários. O preço do dólar no mercado brasileiro voltou a bater recordes no início dessa manhã, ao chegar no valor de R$ 6,30. O Banco Central não teve outra opção senão fazer outro leilão de câmbio, que é quando o próprio Banco Central vende dólares ao mercado financeiro. Essa não foi a primeira vez que o Banco Central promoveu um leilão de câmbio nessa semana. Há 2 dias atrás, foram leiloados mais de 3 bilhões de dólares das reservas internacionais do país. Hoje, o primeiro leilão vendeu 3 bilhões de dólares, mas o valor não foi suficiente para uma resposta positiva, e o valor da moeda americana não teve queda. Então, o Banco Central anunciou um segundo leilão, dessa vez no valor de 5 bilhões. A partir desse momento, o dólar começou a operar em baixa, chegando ao valor de R$ 6,20. Agora, as propostas do pacote de corte de gastos do governo seguem sendo discutidas, mas os investidores temem que as medidas não sejam suficientes para equilibrar as contas públicas. E o presidente Lula já está em Brasília. Ele foi liberado pelos médicos hoje para retornar à capital federal após passar por uma cirurgia na cabeça. O presidente Lula fez novo exame que demonstrou que ele está bem, com a cognição perfeita. Com isso, Lula foi liberado para voltar a Brasília. A tomografia fazia parte do protocolo pós-operatório. Agora, com a alta médica, ele pode retomar a sua agenda de trabalho.
Mas as viagens internacionais ainda vão ter que esperar. Segundo o médico Dr. Kalil, a única orientação na recuperação agora é não fazer exercícios físicos. O estado geral dele é bom e a equipe médica liberou ele para ir para Brasília no dia de hoje. Ele deve ir mais tarde, a doutora Ana vai acompanhá-lo em Brasília daqui para frente, nessas próximas semanas, onde ele vai fazer exame de controle. E, obviamente, ele vai ter as atividades normais, porque a parte de cognição está perfeita, pode trabalhar. Basicamente, é exercício físico. Nesta sexta, o presidente vai se encontrar com ministros do governo, mas ao invés da tradicional reunião ministerial, será para um almoço de fim de ano. E veja a seguir, venda de armas de gel aumenta no Rio de Janeiro às vésperas do Natal. E ainda, sorteio define adversário do Corinthians na pré-Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. E a venda de armas de gel disparou no Rio de Janeiro às vésperas do Natal. Vamos ver. Neste Natal, os brinquedos tradicionais foram ofuscados pelas armas coloridas que utilizam bolinhas de gel como munição. O problema é que o presente cobiçado da vez não é tão inofensivo como pensam. Essas armas de mentirinha chegam a assustar de verdade e estão sendo vendidas sem controle, tanto em lojas quanto por camelôs nas calçadas. Por lei, essas réplicas de peças usadas no airsoft, um esporte de tiro recreativo, devem ser vendidas em lojas especializadas e apenas para maiores de 18 anos. Mas nas ruas, a realidade é bem diferente. Essas armas podem custar até R$210, dependendo do modelo. Às vésperas das festas de fim de ano, a procura por essas peças tem se intensificado. Especialistas concordam que essa brincadeira pode deixar pessoas em perigo, caso elas sejam confundidas com armas verdadeiras. Vale lembrar que os vídeos de batalhas com essas armas de gel estão viralizando nas redes sociais, o que está causando muita preocupação. A Polícia Civil esclarece que o uso de armas de gel para recreação não é crime, mas qualquer artefato semelhante a uma arma de fogo poderá ser apreendido como simulacro. A venda deste brinquedo já foi proibida nas cidades de Olinda e Paulista, em Pernambuco. No Rio, o assunto está em discussão na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. E a negociação do Palmeiras com o Paulinho parece estar caminhando para um final feliz, pelo menos para os palmeirenses, não é mesmo? Com certeza, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O Verdão encaminhou hoje a contratação do atacante. As bases do negócio já foram acertadas e os atletas que estão mais próximos de fazer parte da troca entre os clubes é o volante Patrick do Sub-20 e o meio-campista Gabriel Menino. Palmeiras e Atlético Mineiro esquentaram as negociações pelo atacante Paulinho nas últimas horas. Os clubes acertaram que o volante Patrick, do Sub-20, e o meio-campista Gabriel Menino serão envolvidos na negociação. E o Verdão ainda pretende desembolsar mais 117 milhões de reais. O nome de Gabriel agradou ao clube mineiro e o jogador também vê a transferência com bons olhos. Outro jogador do Galo que movimenta o mercado é o do lateral esquerdo Guilherme Arana. E quem está de olho no jogador é o Corinthians. O Timão quer se reforçar para a temporada 2025 visando a disputa da Libertadores. E o Galo está fora da competição e por isso pretende diminuir a folha salarial. O Corinthians fez sondagens pelo lateral esquerdo, mas não colocou uma proposta na mesa do Atlético, que não pretende facilitar a saída do jogador. Outro time que se movimenta no mercado é o Vasco. O Gigante da Colina busca um treinador para a próxima temporada. Após resposta negativa de Renato Gaúcho, o Vasco abriu conversas por Fábio Carille, que está livre no mercado após ser demitido do Santos. Ainda não foi revelada a quantia oferecida ao treinador, mas Carille gostou do projeto do clube carioca. Olha aí, a Libertadores do ano que vem já começou, não é, Maíra? Pois é, Kleber. Hoje teve o sorteio da pré-Libertadores. O Bahia e o Corinthians já conheceram seus adversários. Vamos conferir.
Os duelos das primeiras fases da pré-Libertadores foram definidos. A pré-Libertadores tem 3 fases. Os potes são definidos pela posição no ranking da Conmebol. Bahia e Corinthians são os representantes brasileiros, que entram na segunda fase. Após 35 anos, o Bahia vai fazer sua estreia na Libertadores contra o The Strongest, da Bolívia. O primeiro jogo é fora de casa, com data base de 19 de fevereiro de 2025. O tricolor de aço vai enfrentar a altitude de La Paz, de 3.600 metros acima do nível do mar. O jogo de volta será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, com data base do dia 26 do mesmo mês. Se vencer, o tricolor ainda vai encarar o vencedor entre Boston River e Nublense para chegar à fase de grupos. Já o Corinthians vai enfrentar o estreante Universidade Central da Venezuela. Será a primeira vez que o time de Caracas disputa o principal torneio sul-americano. O primeiro jogo será no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, nas mesmas datas de 19 a 26 de fevereiro. O jogo de volta será com o mando alvinegro na Neoquímica Arena. Em caso de vitória, o alvinegro vai enfrentar o representante da Bolívia, que ainda será definido, sendo as opções o El Nacional ou o Barcelona de Guayaquil na terceira fase. Os vencedores garantirão vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até amanhã. Muito obrigado mais uma vez por essa brilhante participação. Até amanhã. E olha só, nós vamos encerrar essa edição com imagens ao vivo da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo, a igreja sede, onde acontece hoje a gravação do especial de Natal. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótima noite. Não se esqueça que o especial será exibido no dia 24 de dezembro. Até mais.